Olá, está começando o programa No Ar com a FAESP. Seja bem-vindo. Esta é a Faculdade Evangélica de São Paulo, mantida pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Paulo. No programa de hoje, estamos recebendo mais uma vez o professor Rodrigo Ursino. Caro professor Rodrigo Ursino, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, pastor Wilson. Estamos muito felizes de estarmos aqui novamente. Com certeza teremos um programa muito abençoado. Muito bem. No programa de hoje, temos a grata satisfação de receber um de nossos professores que estão trabalhando dentro da FAESP, o professor Magno Paganelli. E é um prazer muito grande recebê-lo em nosso programa. Professor Magno Paganelli, seja bem-vindo. Obrigado, professor Wilson. Obrigado, professor Rodrigo, pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui, tentando dar alguma contribuição para os nossos ouvintes. Muito bem. Este é o nosso programa de reflexão e diálogo. Ter a oportunidade aqui de falar, dialogar e refletir sobre alguns temas importantes. Nesta ocasião, aproveitaremos o professor Magno Paganelli, uma vez que o professor Magno Paganelli é doutor e também teólogo e escritor de várias obras. E para nós é uma satisfação poder tê-lo nesse programa e ouvir um pouco aqui das suas experiências. Professor Magno Paganelli, iremos iniciar falando deste novo livro, esta obra Dom Pedro II, A Terra Santa e os Protestantes. É seu último livro, não é? Exato, o 34º livro, lancei agora no mês de maio. Estamos trabalhando com ele ainda, tentando divulgar, apresentar, porque a gente está perto do bicentenário do nascimento do imperador, né? Então é uma ocasião propícia e favorável para o lançamento de uma obra dessa. Que interessante. Nós estávamos há pouco conversando sobre esta importante obra, professor Rodrigo, e sem dúvida nenhuma é um lançamento que contribui muito com essa história, o resgate dessa história. Sem dúvida alguma, eu estou aqui com ele em mãos, né? Inclusive já quero agradecer ao professor Magno pelo presente maravilhoso que recebi. É uma obra muito interessante, né? Pelo que a gente vê, constata, é algo inédito, né? No Brasil, pelo menos, a gente nunca ouviu falar sobre Dom Pedro II dessa perspectiva, né? A sua relação com a Terra Santa e tal. Então eu fiquei até curioso para saber do professor Magno, nosso amigo, como que surgiu, né, esse livro, como que iniciou essa pesquisa. Pelo que eu fiquei sabendo, começou com um artigo seu, né, na tese lá de doutorado, que o senhor estava pesquisando, e aí o senhor acabou melhorando e veio aí publicar essa obra. Fala um pouquinho para a gente, meu amigo, sobre isso. Sim, o Dom Pedro II ele é pouco considerado na historiografia quando a gente trata de ensino fundamental. Eu lembro que, e provavelmente os senhores também lembram, estudamos pouco sobre Dom Pedro II na escola. Muito pouco. A gente lembra de Dom Pedro I porque proclamou a independência. Nós nos lembramos da princesa Isabel, que foi a filha, porque assinou a Lei Áurea. E de Dom Pedro II, o que é que se lembra dele? É verdade. Quase nada. Eu acredito que é porque ele não tem uma data muito importante atribuída, atrelada ao seu nome. Mas ele foi quem mais deu contribuição para a melhora no Brasil em diversas áreas. Cultura, política, desenvolvimento tecnológico. O primeiro telefone comprado para o Brasil foi comprado por Dom Pedro nos Estados Unidos e mandou entregar aqui. Olha que só para vocês terem uma ideia, né? E o texto surgiu exatamente disso. Era uma disciplina que eu estava cumprindo no meu doutorado. O meu doutorado foi feito, eu fiz uma pesquisa sobre essas caravanas de evangélicos que vão para Israel. E dentro do programa eu participei de um curso que tratava dos viajantes que vieram da Europa para o Brasil, para pesquisar o Brasil no século XIX, os chamados oitocentistas, porque é 1800, né? E aí eu propus à professora que eu fizesse um trabalho de conclusão daquele curso, não sobre os europeus que vieram para o Brasil, mas para um brasileiro que tinha ido para a Europa. E ela falou, mas quem é que fez isso? Eu não conheço ninguém. Eu já tinha lido um livro sobre Dom Pedro, porque no doutorado, em algum momento, eu ia ter que passar por isso, porque, afinal de contas, ele foi para a Terra Santa em 1876. E a minha pesquisa, eu queria recontar a história dos peregrinos que foram para Israel, e comecei desde o século III até o século XXI. Eu falei, em algum momento eu vou ter que passar por Dom Pedro. Já tinha comprado um livro, já tinha lido,
feito algumas anotações. E aí eu falei, ó, Dom Pedro II é esse personagem. Ela falou, então eu quero ver. Apresentei o trabalho, ela aprovou, tirei 10. Depois eu desenvolvi o trabalho, produzi um artigo científico, foi publicado na revista Plura, que é uma revista qualificada, indexada, né, como de alta performance dentro do meio científico. E aí ainda tinha material para publicar que não coube no artigo, porque o tamanho dele é limitado. Aí eu juntei esse material e publiquei agora em forma de livro com uma riqueza, aí tem cronologia das viagens, um álbum de foto com 18 páginas de fotos que eu consegui no Museu Imperial de Petrópolis, na Fundação Biblioteca Nacional, tem um prefácio do Helven Feigold, então a obra está bem rica e com uma abordagem que é muito pouco considerada na historiografia brasileira. Só para vocês terem uma ideia, quem mais escreveu sobre Dom Pedro II no Brasil foi Lilian Schwartz, a historiadora, escreveu As Barbas do Imperador. Uma obra com mais de 900 páginas, tem 2 linhas sobre a viagem dele para a Terra Santa. Ou seja, praticamente nada. Praticamente nada. Né? Então, nós que somos pastores, somos evangélicos, nós já temos um olhar para farejar esses aspectos religiosos nas pessoas, né? Então, eu identifiquei a possibilidade de produzir um material com esse conteúdo e está aí uma riqueza que eu espero que caia no gosto Muito do leitor e entre aí para os currículos. Inclusive, professor, o senhor tem aqui o endosso do Luiz Felipe de Orleans de Bragança, tetraneto de Dom Pedro, professor Luiz. Olha que interessante. E o professor Magno Paganelli é doutor em História Social pela USP. Sim. E tem uma ligação muito profunda também com o campo teológico. Inclusive, é professor nosso na FAESP. E tem, sem dúvida nenhuma, trazido também esse conhecimento histórico para dentro da FAESP. Como tem sido lecionar na FAESP e dentro dessa perspectiva histórica, inclusive, nesse ano o irmão tem participado conosco aí do crescimento da FAESP. Como é essa experiência? Nos passe. Muito gostosa. A turma da FAESP, ela tem vontade de aprender. Cada conjunto de aluno em um seminário, uma faculdade onde eu leciono, a gente pode perceber características diferentes. E quando me perguntam como é a FAESP, eu falo, é um povo que tem ânsia, tem vontade de conhecer. Eles estão lá ávidos por conhecimento. E não é um pessoal arrogante, é um pessoal simples. Eles dialogam, eles se encantam com aquilo que a gente apresenta. É muito gostoso e produtivo, né? Saber que você dá uma contribuição para pessoas que estão ali, não para te questionar, não para colocar sabão, casca de banana, como dizia meu pai, para fazer o professor tropeçar em algum aspecto. Não, eles querem saber mesmo. Eu lecionei 2 disciplinas nesse primeiro semestre, fiz História das Religiões, que é também uma disciplina que eu já dou aula há vários anos, e também História da Igreja, desde a Igreja de Atos dos Apóstolos até o período ali perto da Reforma Protestante, né? Então, trabalhamos com ele a história da Idade Média, a história da Igreja na Idade Média, os concílios, o período negro, que foram as cruzadas, né? A Inquisição, depois a Escolástica, e agora eu deixei eles perto da Reforma Protestante, a gente vai tratar disso no próximo semestre, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom, caminhando no tempo, né, nós começamos a chegar também perto da história do seu livro, né? Sim. É século XIX, né? Acredito que na história eclesiástica aí o senhor chegará na Era Moderna. Falando um pouco agora sobre a perspectiva deste livro que o senhor está lançando aí esse ano, que é uma obra interessantíssima para todos nós, como essa ideia de você pesquisar sobre especificamente Dom Pedro II tem a ver também com aspectos teológicos, né, protestantes. Também. Por quê? Porque Dom Pedro ele foi imperador durante um longo período, foram quase 60 anos de imperador, né? E nesse período foi o período principal da inserção do protestantismo no Brasil, né? As principais igrejas históricas que estão no Brasil hoje entraram no período da monarquia, que a gente chama de segunda monarquia. A primeira foi Dom Pedro I e a segunda com Dom Pedro II. Então, temos igreja luterana, igreja anglicana, igreja metodista. Ele esteve sempre cercado por muitos metodistas, né, vindos de sociedades bíblicas norte-americanas, por exemplo, trazendo a Bíblia para o Brasil, e outras denominações que depois foram entrando. A própria Igreja Evangélica Fluminense, que nós conhecemos muito bem o seu fundador, Robert Calley, o pai das escolas dominicais, né, foi vizinho de Dom Pedro na cidade de Petrópolis. Interessante. Curiosidade
E no meu livro tem um capítulo que eu elenquei ali 9 protestantes que estiveram diretamente ligados a Dom Pedro, próximos, ministro da Justiça, por exemplo, general do Exército, além desses missionários norte-americanos e missionários europeus que vieram e que tiveram ali proximidade. Bom, Dom Pedro era uma pessoa acessível. O palácio onde ele atendia as pessoas, a porta ficava aberta, a sala do gabinete dele nunca estava fechada, a pessoa saía da calçada e entrava e ia parar direto na mesa dele. Tal era a acessibilidade que ele dava para as pessoas. E boa parte desse grupo, né, que a gente poderia assim dizer, de protestantes, professor, era de pastores. Sim. Pastores que influenciaram, inclusive, né, o pessoal até achava, quando ele discursava, um discurso meio moralista, protestante, né? Apesar dele ser católico. Sim. Professor, o senhor classificaria ele, como eu até vejo aqui, que o senhor colocou até entre aspas um título, né? Até acho que na introdução ou prefácio, rei filósofo. Caberia a ideia de um rei teólogo? Olha, esse título que ele ganha de filósofo já tem sido questionado. Por quê? Porque ele não tinha ideias originais, ele não elaborou uma teoria da filosofia, nem uma teoria da filosofia. Ele poderia ser dito, como nós chamamos hoje, de um enciclopedista, uma pessoa que tem muito conhecimento sobre várias áreas, como de fato teve. Mas ele não era original, então nesse sentido ele não poderia ser um teólogo e também não poderia ser um filósofo. Era considerado um pensador, ainda hoje é considerado um pensador, mas não por conta de uma inovação que tivesse feito nesse campo. Agora, estava muito à frente do seu tempo, né? Conhecia e falava e traduzia 13, 14 idiomas, inclusive o hebraico, né? Era um erudito, né? Então, na época que nem os rabinos conseguiam traduzir os textos originais, Dom Pedro dava aula e tinha aulas. Um dos professores dele era um dos cônsules da Suécia, foi professor de Dom Pedro nas aulas de hebraico. Ele tinha uma admiração muito grande, né, pela cultura judaica, pelo idioma, né, sim, pelo hebraico. E isso fez com que ele fizesse também essa viagem, logicamente, para Israel, né, para a Terra Santa. Porque a familiaridade dele com o texto hebraico o aproximou da cultura e da história dos judeus. E também o fato de ser católico, todo protestante, evangélico também, tem vontade de andar nas terras onde nosso Senhor Jesus Cristo andou. Então, esses 2 elementos eu penso que foram os motivadores para que ele fosse fazer a viagem. Agora, o senhor começou aí na primeira abordagem falando sobre o pouco conhecimento que nós temos desse personagem tão importante, Dom Pedro II. E aí, lendo a sua obra, eu percebi, então, que nós estamos falando de um brasileiro. Ele era carioca. Carioca. Olha isso, rapaz. E aí a senhora até brinca no início, dizendo assim, eu devo ter fugido alguma aula, matado alguma aula. Mas é que pouco realmente se fala sobre essa história tão importante. Sim, ele deu uma contribuição muito grande. O Brasil desenvolveu, o Brasil antes de Dom Pedro I, Dom Pedro II é um e depois dele é outro, né? Por exemplo, ele fundou o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro para pesquisar geografia, mineralogia, ele incentivou no Brasil, que nós temos aí as Minas Gerais, ele foi um dos grandes incentivadores e fundador, dirigiu várias sessões no Instituto, né, que existe até hoje. O Instituto de Agricultura de Campinas, que foi aplicado a trabalhar com o café, e nós temos o interior do estado de São Paulo, o café foi uma das grandes causas de riqueza no estado, né? Ele desenvolveu a botânica, ele conheceu botânica. Quando foi à Terra Santa, ele trouxe amostras. Claro que ele não tinha a técnica de acomodação de plantas, mas trouxe desenhos, croquis, desenhos de pássaros. Ele fazia desenhos também, tinha professor de desenho. Então, desenhos de pássaros, ou seja, para desenvolver a botânica, os estudos científicos. E aí foi amigo de Ernest Renan, foi amigo de Charles Darwin, né? Conheceu Charles Darwin. Quando esteve no Brasil, lamentou o fato de não ter conhecido Dom Pedro II, não ter podido sentar com ele. Claro, nós não acreditamos na teoria que ele criou da evolução, mas não deixa de ser um personagem histórico importante, né? Foi amigo de muita gente importante daquela época, né? Olha que interessante. E Dom Pedro II, a Terra Santa e os protestantes. O livro ele está em torno desta viagem que o Dom Pedro II faz à Terra Santa. Conte-nos um pouquinho dessa experiência. Aliás, antes, como o senhor tomou conhecimento dessa viagem à Terra Santa?
Então, durante o doutorado, eu tomei conhecimento de um livro escrito pelo professor Reuven Feigold, que é um historiador judeu que mora no Brasil. Ele descobriu, há 20 e poucos anos, o diário de Dom Pedro, quando foi escrito na viagem que ele fez à Terra Santa. O Reuven publicou o diário com muitas notas de rodapé. Foi uma edição crítica. Eu conheci esse livro, comprei e guardei, porque eu sabia que em algum momento do meu doutorado eu precisaria usar. E a partir desse diário foi que eu tomei conhecimento dessa viagem e me interessou muito porque ele foi o segundo brasileiro a ir para a Terra Santa. O primeiro foi o padre Daltro, em 1856, um sergipano que foi estudar no Vaticano, e do Vaticano ele esticou e foi à Terra Santa. E depois Dom Pedro II fez essa viagem. Foi a segunda viagem internacional, Dom Pedro II fez 3. Na segunda viagem ele foi aos Estados Unidos, havia uma feira internacional, ele foi até lá, conheceu a feira, comprou o primeiro telefone de Graham Bell, mandou entregar no Brasil e depois ele foi para a Europa. Aí fez França, fez Inglaterra, passou em Londres, foi a São Petersburgo, capital da Rússia, visitou uma sinagoga, deixou os judeus dali encantados, porque ele tinha conhecimento de uma língua morta, né? No século XIX, o hebraico era uma língua morta. E Dom Pedro não só conhecia, como traduzia. Estava traduzindo o Antigo Testamento. Morreu, deixou pouca coisa sem traduzir. Sim. Interessante, professor, desculpe lhe cortar. Imagina. Mas, poucas coisas que eu li sobre Dom Pedro, alguns especialistas na área, né, eles dizem que ele também era uma figura que não gostava muito de cerimônias, de aplausos. Ele era uma figura meio formalismo, nada. Exatamente. Fugia de todas elas. Meio introvertido, não sei, ou até uma pessoa mais discreta, né? Bastante. Foi até repreendido pela Condessa de Barral, porque ele não se apresentava como imperador quando ele fazia viagem internacional. Ele dizia, aqui fora eu sou Pedro de Alcântara, né? Então a Condessa de Barral o questionou, falou, você precisa levar uma imagem positiva do Brasil. E você se apresenta de maneira muito simples. E ele poderia ostentar, né? Porque claro era que poderia. E em Israel, quando ele esteve na Terra Santa, os judeus já sabiam que ele tinha estado em São Petersburgo, impressionou os judeus dali. Os rabinos e os judeus, a comunidade judaica de Israel, preparou para ele uma recepção. Ele entrou pelo norte, saiu pelo sul, foi para o Egito e não participou dessa recepção. Fez o mesmo nos Estados Unidos, ele chegou no navio Hevelius, e os políticos dos Estados Unidos prepararam uma recepção no porto, uma recepção de gala. Ele ficou sabendo disso, ele desceu num bote, desembarcou num outro lugar e foi parar no hotel. Quando os políticos queriam tirar foto, pegar carona na imagem do imperador, quando foram ver, ele já tinha fugido, escapado e não deu mole para ninguém. Mas que história interessantíssima. E pelo que o professor está nos falando, então, Dom Pedro ele se tornou um viajante, né? Talvez aí poucas partes do mundo conhecido da época ele não tenha viajado, não tenha conhecido. Ele fez 3 viagens, como eu disse, e viagens longas. Essa segunda viagem, por exemplo, durou 18 meses, né? 18 meses, fez com despesas gastas do próprio bolso. Durante os seus quase 60 anos, ele nunca recebeu aumento de salário, né? Pegou dinheiro emprestado, 50 mil contos de réis emprestado, depois pagou. Era um outro mundo, era uma outra cabeça. Os políticos poderiam aprender um pouquinho com ele nessa parte. Bastante. Né? Ele tinha uma educação europeia. Não só no estudo, né, mas também nessa área. Sim, uma educação, como o professor Rodrigo estava falando, uma educação... Ele era brasileiro, mas ele foi educado à moda europeia, né? Aprendeu muito com os protestantes, né? E tinha amizade com gente que tinha trânsito nas igrejas protestantes da Europa. E por isso foi até criticado, né? O Paulo Freire criticou ele, Gilberto Freire criticou ele, né? Dizia que ele se apresentava como um pastor protestante com sermões moralistas, né? Quando se esperava um imperador católico. Então, ele não era tão preso ao catolicismo e não chegava a ser um protestante. Era um livre pensador, uma pessoa esclarecida. E por conta disso, ele conseguiu se desvencilhar de determinados rituais que a sociedade esperava que ele cumprisse, mas ele passava por cima de tudo isso, né? Ele conseguia transitar em todos os âmbitos, né? Sim, uma ideia, vamos dizer, ecumênica. Hoje a palavra ecumênica é muito mal vista, né? Mas os historiadores colocam isso na conta de Dom Pedro e de outras pessoas do seu tempo, que era aquela ideia de você conviver harmoniosamente, pacificamente com as pessoas diferentes, né?
E não era diferente, não se podia esperar nada diferente de um imperador. Afinal de contas, tinha pessoas com outros credos no Brasil e ele respeitava todas as pessoas de maneira igual. É que o fato dele ser tão conhecedor de assuntos diversos foi uma fuga psicológica, porque, na verdade, aos 6 anos de idade, ele foi abandonado pelo pai. Dom Pedro I volta para Portugal, né? Ele ficou aos cuidados de tutores aqui, né? Tanto que o próprio reinado, o papel político dele, ele foi tutoriado, né? A gente tem um período da regência, sim, exatamente isso, né? E aos 6 anos de idade, Dom Pedro I não estava preocupado em educar filho. Na verdade, era um período em que os filhos não tinham tanto valor, né? E tanto é que Dom Pedro I abandona, ele é abandonado aqui, né? Ele é deixado para trás e vai embora para lá, para Portugal. E Dom Pedro II, eu penso que ele encontra um refúgio nos livros. Então eu penso que essa erudição dele, claro, ele herdou uma biblioteca enorme, aquela questão das múmias, né, que Dom Pedro tinha lá, essas múmias foram compradas por Dom Pedro I e herdadas por Dom Pedro II. O ambiente favoreceu. O ambiente favoreceu. Ele tinha Mas o pai não teve nenhuma... Penso que não. Isso aí... Foi mais o ambiente. Alguém foi muito generoso. Ou até tentando corrigir essa questão histórica. Né? Muito legal. E o senhor teve acesso como já disse, a esse diário, né, do seu material principal Minha fonte primária da pesquisa. Primária da pesquisa. E o que tem dentro desse diário? O que tinha lá? Conta-nos alguma coisa desse diário. As curiosidades tem muita. E ele anotou todas elas. Por exemplo, quase caí do cavalo, né? E ele fala que quase caí do cavalo andando à beira do precipício. Ele conta a respeito de pedrinhas que ele diz, eu peguei pedrinhas, pegou o martelo na sinagoga de Cafarnaum, por exemplo, ele visitou, então ele pegava o martelo, arrancava um pedacinho de pedra e guardava, né, como lembrança, souvenir da viagem, né? Plantas também. Ele diz que pichou, claro, deve ter pego alguma coisa de ferro e pichou um monumento lá em Israel, escreveu em francês, né, como esse mundo é besta, né? Ele já estava enfadado, provavelmente, da vida, da politicagem no Brasil, havia muita pressão política sobre ele e a viagem internacional durou 18 meses, provavelmente foi uma maneira de... Um refúgio, né? E aquela pressão dos fazendeiros para aquela questão abolicionista, né? Então aquilo ali deve ter cansado, tanto que ele deixa na mão da filha, a filha que faz a abolição, ele não estava no Brasil. Então tem esse tipo de curiosidade que ele conta, o fato dele escapar das homenagens que eram preparadas para ele também, né? E uma coisa até que a gente conversávamos antes do programa, hoje em dia quando uma pessoa é muito chata, nós costumamos dizer que a pessoa é um mala, né? Pois é, que história. Não, essa história tem que ficar aqui registrada. Explica aí para nós o que é ser um mala. A etimologia da palavra ou da expressão mala. Você é um mala. O cara é um mala sem alça. Até isso nós devemos a Pedro II. Por quê? Na Europa, para todo lugar que Dom Pedro II ia, ele carregava uma valise, que é uma maleta, né? E o Eça de Queiroz, aquele escritor português, fez essa observação. Para todo lugar onde nós vamos, nós só ouvimos falar de Pedro e a sua mala, porque ele ia com a valise. Então, eu suponho que essa expressão, o sujeito é um mala, tenha vindo de Dom Pedro II, apelidado por Eça de Queiroz, que diz que para todo canto que Dom Pedro II ia, ele ia com aquela mala. E isso incomodou demais. Então, acho que a raiz dessa expressão deriva do Império. Diz que ele também gostava de falar muito, né? Uma pessoa ele não se apresentava, é curioso isso, ele não se apresentava como imperador, se apresentava como Pedro de Alcântara, mas quando as pessoas não o reconheciam como imperador, ele dava um jeito de dizer, olha, você sabe com quem você está falando, dava uma carteirada, né? Então, ele fazia pergunta para as pessoas, ele ia numa feira, como essa dos Estados Unidos, se as pessoas não respondessem aquilo que ele estava perguntando, se a pessoa não tivesse muito conhecimento, então ele fazia questão de despejar o conhecimento amplo que ele tinha. E isso tornava enfadonho, né? A pessoa queria demonstrar que sabia demais e isso cansava as pessoas, né? Era um mala no sentido positivo, às vezes. Positivo que dera a gente tivesse 210 milhões de malas no Brasil, já né? Pensou? Exatamente, se fosse multiplicada a quantidade de Dom Pedro II. Daria para a gente aprender algumas coisas. Sem dúvida. Aliás, professor Magno, é uma obra lindíssima. Parabéns, né, pelo livro. Tenho certeza que irá enriquecer muitas vidas. Não tive tempo de ler todo ele. Aliás, eu ganhei hoje esse livro seu com a sua dedicatória aqui. Muito obrigado. E olhando ele,
há um arsenal aqui também de fotografias. Sim. Gostaria que o professor nos falasse, né, como foi obter, né, de que maneira obteve essas fotografias e a experiência de ter conhecimento de todo esse material. Sim, eu consegui a autorização dos dois museus, o Museu Imperial de Petrópolis, a quem eu agradeço ali os responsáveis por isso, tem o devido reconhecimento no livro, e também na Fundação Biblioteca Nacional, que tem os acervos, né, da Imperatriz e o acervo do próprio Dom Pedro, né? Então ele fez viagens para a Terra Santa, tirou fotos, como eu disse, fez croquis, e nós conseguimos a autorização para que pudéssemos publicar um álbum com 18 páginas com fotos diversas. Não somente fotos do Império, tem a bandeira do Império, medalhas que foram cunhadas em homenagem a ele, a fotografia do trono de Dom Pedro II e muito mais, né? Ele foi... Aí eu fiz o papel do leitor, eu não fiz o papel do escritor nem do editor. Eu coloquei fotos que aguçavam a minha curiosidade, porque eu penso que a minha curiosidade é a curiosidade do leitor. Então eu fiz o papel de filtro. Aquilo que eu acho que um leitor interessado na vida de Dom Pedro, interessado em história do Brasil, gostaria de ver, eu coloquei. Claro, eu tive acesso a muito mais material do que isso, mas fiz uma seleção limitada, o espaço não comportava. E aí tem fotos dele lá na região, a clássica foto. Essa foto do Egito é um clássico, né? Um clássico, exatamente. É um clássico essa foto, e outras de Jerusalém, do Santo Sepulcro, da cidade de Jaffa, e muitos lugares aí que certamente, o Domo da Rocha, né, como ele era no período do Império, a Mesquita de Omar, exatamente. Então é bem interessante. Vista do Vale de Josafá, né? Vale de Josafá, o Muro das Lamentações, que inclusive está na capa, atrás da foto do imperador. Sim, está então aqui eu penso mesmo. que o leitor vai gostar de ver o que tem aí. A Igreja da Natividade, lá em Belém. Sim, sim. Que hoje é ponto turístico, todo mundo que vai a Israel hoje visita esses pontos, né? Sim, sem dúvida alguma. Exatamente. E uma vez que o livro propõe falar dessa viagem, da Terra Santa, aliás, é um chamado à viagem da Terra Santa, e também os protestantes. Nossas conversas, o senhor falou que na corte ele tinha muitos protestantes participando ali do seu governo. Que tipo de participação teve esses protestantes? O senhor chegou a investigar isso? Sim. Eu trato, por exemplo, os metodistas norte-americanos, eles tentaram fazer... Aí eles estavam com a mentalidade, provavelmente uma mentalidade norte-americana, e uma tentativa quase que de colonização, né? Então a gente tem, por exemplo, a inserção das estradas de ferro no Brasil foi, por esse período, através da influência de um metodista, né? Um pastor metodista que fez lobby para que as estradas de ferro fossem construídas no Brasil. A ideia era trazer soldados confederados para lutar pelo Brasil na Guerra do Paraguai. Acabou beneficiando o Brasil porque o setor turístico se desenvolveu a partir daí. Veja como é curioso, né? Uma causa militar, bélica, vai desenvolver o setor de entretenimento, né? Esse é um dos aspectos. Outro aspecto, por exemplo, foi a luta pelas liberdades civis, as liberdades civis que o próprio Robert Calley fez muito no Brasil, né? O Calley nós conhecemos quando comemoramos aniversário de escola dominical, né, no final do ano, nós lembramos Robert Calley, né, o escocês, um pastor protestante escocês que veio para o Brasil, foi vizinho de Dom Pedro, e quando o imperador soube que Calley estava em Petrópolis, morando em Petrópolis, e que ele havia ido a Israel já 2 vezes, né, na época ele não chamava Israel, chamava Palestina Otomana, Israel foi criado em 1948, né? Então, Dom Pedro II foi à casa de Robert Calley para quê? Para tirar informações sobre a viagem. Calley estava doente, de cama, não recebeu o imperador, mas mandou um bilhete, olha, estava acamado, me desculpe, vamos marcar uma outra oportunidade. Alguns dias depois, o imperador voltou à casa de Robert Calley, e Robert Calley falou realmente, ele morou 2 anos na Palestina, trabalhou como médico missionário na Palestina, então o imperador o convidou para que fosse à casa imperial falar sobre a Palestina para a família do imperador. E ali, provavelmente, Calley aproveitou para evangelizar e, algum tempo depois, batizou pessoas da alta sociedade de Petrópolis. Isso é muito interessante, né? A gente está aqui num programa da Faculdade Evangélica de São Paulo, ou seja, programa de uma faculdade. Então, você vê, olha a importância do conhecimento, né? O imperador do Brasil foi atrás de um homem que era cristão por causa do conhecimento que ele tinha. Então, você vê, o conhecimento dele atraiu o imperador
E aí você vê, desenvolveu nele, né, aguçou essa vontade maior ainda, mais ainda que ele já tinha de conhecer a Terra Santa, né, do conhecimento. Então isso é muito interessante, você vê o poder do conhecimento, né, na vida de um cristão. Atrai, desperta curiosidade. Exatamente. Né? Olha, aproxima pessoas, né? Pessoas de todos os níveis, de esferas diferentes. Né? Aliás, é um ponto, agora já trazendo para uma esfera mais teológica, até porque este programa ele tem essa ideia da reflexão teológica, né, desse bate-papo, desse diálogo. Podemos afirmar aqui que o conhecimento ele não afasta pessoas, ele tem o propósito de atrair pessoas. E Dom Pedro II, sem dúvida nenhuma, nos deixou também esse legado. Dom Pedro II deixou um legado muito, muito amplo. Né? Do diálogo. Do diálogo, exatamente. Precisamos resgatar isso, né? O conhecimento que aproxima as pessoas, que flexibiliza relações, não que se coloca como um impedimento. À medida que você amplia o seu conhecimento, você se torna um cidadão mais globalizado. Né? A ideia é essa, né? A globalização. Mas se o sujeito é fechado, não conhece nada, tem medo, a pessoa tem medo do desconhecido. Todas as pessoas têm medo do desconhecido. Mas à medida que você, como Dom Pedro II, por exemplo, que conhecia o mundo, até tem uma historiadora, a Lídia Bezochet, ela diz que quando ele vai à Europa, ele vai para conhecer o mundo que ele já conhecia dos livros. Agora ele vai conhecer pessoalmente. Né? Então, o conhecimento do livro, do texto, da literatura, foi o que impulsionou ele a sua trajetória internacional. E abriu canais de comunicação com ingleses, com americanos, com franceses, com russos, com a comunidade judaica, e com os próprios orientais. Aí a gente está colocando a comunidade turca, libanesa, síria, os árabes que acabam vindo para o Brasil, encontrando no Brasil um berço para receber refugiados, como está acontecendo até hoje. Que coisa bonita, não é? Professor Magno, deixe-nos uma palavra a todos os nossos internautas, né? O senhor que tem aí um vasto conhecimento, tanto nas questões históricas e também um professor de teologia, para aqueles que desejam buscar o conhecimento. O conhecimento é a chave para que a gente se desenvolva como pessoa, como cidadãos de uma sociedade, como cristãos diante de Deus. Foi dito no Evangelho que Jesus crescia em graça e em conhecimento diante de Deus e dos homens. Então, aspectos verticais e aspectos orientais. Se o próprio Senhor Jesus Cristo cresceu em conhecimento, por que nós não iríamos imitar esse exemplo precioso que ele nos deixou e abandonar essa riqueza que nós temos à nossa disposição, seja na sua escola dominical, seja na FAESP, ou seja em qualquer outro conhecimento que você possa adquirir de qualquer outro meio. Valorize o conhecimento, ele não paga imposto, ele não tem fronteiras, ele não tem cor étnica, não tem coloração política, partidária. Conhecimento é uma riqueza universal que você adquire. Muito bem, que maravilha. Professor Rodrigo, suas considerações sobre essa aula que nós tivemos aqui com o professor Magno. Sem dúvida alguma, né? A gente até estava brincando, gostaria de ter tido um professor de história como o professor Magno, né? A gente ia aprender muito mais coisas que está aí. Afinal de contas, como diz aquele Provérbios, né, atribuído a um grande cientista, nós sabemos é uma gota, né? O que nós rejeitamos é um oceano. Então, a gente precisa aprender muito. Muito, muito. Tem muito mais a aprender do que a gente já sabe. Então, eu quero agradecer, né, mais uma vez a presença do nosso querido professor amigo, pastor Magno, né, e também a participação aqui nesse programa, mais uma vez, agradecer ao pastor Wilson e todos que estão envolvidos aqui nesse nosso querido programa abençoado, No Ar com a FAESP. Muito bem. No Ar com a FAESP, desta semana, contou com a presença do professor Magno Paganelli. Para nós, professor Magno, foi um prazer muito grande esse diálogo, esse bate-papo. Se vê claramente que a sua pesquisa ela foi aprofundada e, sem dúvida nenhuma, muito relevante para todo aquele que desejar conhecer um pouquinho mais, digamos até, de raízes que envolvem o próprio protestantismo, porque nós temos a Reforma Protestante um pouco atrás, lá em 1500, mas nós temos a chegada até do próprio pentecostalismo ali em 1910, um pouco à frente. E, com base naquilo que nós já aprendemos aqui, Dom Pedro II, ele contribuiu nesse diálogo aberto também com o protestantismo. Certamente. Eu penso que ele foi deposto 20 anos antes da entrada do pentecostalismo no Brasil. Quem dera se ele estivesse vivo
avançado um pouquinho mais. Quem sabe, né? Seria Quem muito sabe teria interessante, dado né? uma abertura diferente, as coisas teriam se encaminhado de maneira diferente. Não sei como seria, mas seria bom tê-lo como um anfitrião, né, para o pentecostalismo no Brasil. Sem dúvida alguma. Sem dúvida. E nessa parte final, quero deixar aqui para que o senhor possa nos falar. Nós estamos com a nossa mesa aqui repleta de livros de sua autoria. Eu sei que, como falamos, esse é o 34º livro que o senhor lança, e o senhor tem aí uma oportunidade de apresentar os seus livros. Alguns, né? Senão eu vou tomar um tempo aí que vocês não têm. Tem o material, o Panorama do Novo Testamento, foi a minha especialização, e aulas que eu dei durante muitos anos também, reuni todo o material nessa obra. O Manual de História e Crenças das Religiões, que eu utilizo aqui na FAESP, na aula de Religiões Comparadas. Religiões Orientais e Ocidentais, Tipologia Bíblica também, foi o meu segundo livro publicado e ganhou agora uma edição ampliada. O livro já foi finalista do Prêmio Areté. Alguns livros de escatologia, Islamismo e Apocalipse, Sinais da Volta de Cristo, eu vou fazer uma edição ampliada dele. O Milênio, também é um livro importante. O que aprendi subindo no Monte Sinai, da experiência que eu tive em 2011, e reuni aí alguma coisa. Intolerância religiosa na igreja também é um desdobramento da minha tese de doutorado. Eu peguei um aspecto da minha pesquisa e coloquei um estudo de caso aí sobre o conflito Israel-Palestina e como ele reflete na evangelização do mundo árabe, né? E o É Cristã, Igreja Evangélica. Então, são algumas das obras que eu tenho. Esse material eu estou fazendo alguns vídeos e colocando no meu canal do YouTube. Até você tem aí a oportunidade, tem o endereço do YouTube do meu canal. Se inscreva lá, ative o sininho para receber as notificações, né? E assim que eu postar vídeos novos, você também vai ser notificado. Eu estou colocando tudo isso em capítulos, em vídeos mais curtos, e é um material que eu estou disponibilizando aí agora. É isso. Muito bem. Nós queremos agradecer a Deus, professor Rodrigo. Muito bom ter a sua companhia aqui a cada programa. Professor Magno Paganelli, que bênção recebê-lo aqui. Uma primeira oportunidade de nós dialogarmos sobre esse importante tema. Acredito que teremos novas oportunidades de falar sobre o vasto conhecimento e também, né, os livros que o senhor tem aí em sua autoria publicado, e que certamente num próximo programa nós poderemos entrar, quem sabe, aí numa questão escatológica, não é? Que também é uma área que o senhor domina. Então, muito bom recebê-lo. Obrigado. Que Deus lhe abençoe e que o senhor nos dê uma nova oportunidade. Amém. A todos nós. Obrigado. Obrigado, professor. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui, neste programa No Ar com a FAESP. E você, por favor, inscreva-se no nosso canal, ative o sino, dê o seu like, compartilhe. A cada semana nós teremos um programa tão abençoado quanto esse. Que Deus em Cristo nos abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.